Seja você muito bem-vindo ao nosso 15º dia da nossa trilha Oração do Empreendedor. E como os dois últimos vídeos eu já falei, estou super ansioso porque estamos chegando na reta final desta trilha dos nossos 20 dias. Confesso que a cada dia que eu sento aqui para poder gravar, já me dá uma certa ansiedade. Acabei adquirindo essa ansiedade depois que eu comecei a empreender real mesmo. E a cada projeto que eu inicio, seja qual for o tamanho desse projeto, e eu vejo que está chegando ao fim de um ciclo de um projeto, já me dá essa ansiedade. E falar de Deus, a gente não vai parar de falar aqui, mas a gente vai abordar outros temas, tudo falando sobre marketing, venda, posicionamento, a fim de ajudar você e o seu negócio. Tanto você vendendo produto físico, produto digital, no mundo off ou no mundo digital. E se você chegou até aqui através desse vídeo, peço que dê uma assistida na nossa playlist que estamos construindo. Tem lá 14 vídeos, cada vídeo de um tema específico. Certamente um desses vídeos vai poder te orientar, te guiar nos próximos passos da sua vida. Espero eu estar podendo contribuir com esse passo também. Como eu sempre falo, estou aqui somente como um instrumento e usando as palavras bíblicas para poder te dar um direcionamento. E quando eu falo te dar, não é só você. Quando eu falo para você, eu repito para mim. Isso reforça em mim também. É, não ache você que eu não passo pelos mesmos problemas que você está passando, ou passou, ou irá passar. Não, tá? Passo também. Sou ser humano, sou empreendedor, e a gente passa um misto de sensações diariamente. E falando para você, eu estou repetindo para mim aquilo que talvez eu esqueci, ou talvez eu deixei de fazer, por algum motivo, não importa qual, mas por algum motivo. Então eu repito isso para mim. Toda vez que eu sento aqui para poder gravar, eu sempre medito na palavra, a fim de passar para vocês a maior verdade possível daquilo que realmente um empreendedor passa, uma pessoa comum passa, tá? Não sou mero mortal, não. Estou aqui somente como um instrumento a fim de orientação e de guia para vocês. Vamos lá. E o nosso tema de hoje, no nosso 15º dia, é ore para não se sabotar seguindo a Bíblia. E o que é que diz a Bíblia em relação a esse tema? É importante buscar orientação divina, pedir discernimento para identificar as áreas onde a autossabotagem ocorre e fortalecer a fé para superar esses padrões. Além disso, a oração deve ser acompanhada de uma ação, buscando o conhecimento da palavra e aplicando os seus ensinamentos na vida diariamente. A gente já é cansado de saber que a Bíblia nos entrega absolutamente tudo de todas as áreas. Basta a gente ter um guia para poder a gente ir lá buscar. Ainda que você não tenha uma pessoa que você confie ou alguém, tanto presencialmente quanto no digital, certamente se você buscar na internet, vai ter um devocional, vai ter uma palavra guia em algum lugar para poder você se orientar. Por isso que eu gosto de trazer sempre versículos e passagens bíblicas para poder te dar um norte melhor para você se aprofundar nesse conhecimento. Vamos lá. E eu trouxe, falando em passagem, né, eu trouxe aqui mais 3 versículos onde fala exatamente sobre esse tema, sobre a sabotagem. Em Filipenses 4:13, e esse Filipenses 4:13 eu já trouxe aqui em outros momentos, mas você vê que o quanto ele abrange vários temas, em várias situações, independente qual estágio você esteja hoje. Olha o que diz lá, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele me fortalece. O Salmo 139, 23 a 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E olha o que diz lá em 2 Coríntios 10, 5. Destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu separei aqui um passo a passo para ajudar você a vencer a autossabotagem. E a autossabotagem, isso pode acontecer assim, em fração de segundos. Às vezes você estava. E aí eu vou revelar uma coisa aqui. Eu estava, antes de sentar aqui para poder gravar esse vídeo, eu estava assistindo um outro vídeo de um podcast, uma passagem de um podcast que eu gosto muito. E aí acabou a passagem do podcast, aí foi automático, né, o próximo vídeo. E o outro vídeo não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver daquilo que eu assisti no podcast. E mesmo assim, como eu estava ocupado fazendo outra coisa, eu estava ouvindo aquilo, né? Só pelo fato de eu ouvir aquilo, já estava me desviando a fazer uma outra coisa que não era sentar aqui para poder gravar esse vídeo. Ou seja, ia estar me auto-sabotando só pelo fato de eu ter ouvido um vídeo que não tinha nada a ver, que não foi eu que escolhi, simplesmente a plataforma automaticamente foi lá e selecionou e botou para poder eu assistir. Você vê, é sutil muitas das vezes e a gente tem que estar atento a isso. Então, seguindo princípios bíblicos para vencer a autossabotagem. Buscar a Deus em oração. A Bíblia enfatiza a importância da oração como meio de busca a Deus em todas as áreas da vida, incluindo a luta contra a autossabotagem. Pedir sempre discernimento com sabedoria para identificar os padrões de autossabotagem e os motivos por trás dele. Fortalecer a sua fé é super importante. Confie em Deus, que tem o poder de transformar e superar qualquer padrão de autossabotagem, e busque a força dele para perseverar. Conhecer a palavra é super importante, é aquilo que eu sempre falo aqui, né? O que eu passo aqui é um trecho daquela passagem, mas eu oriento que você aprofunde o seu conhecimento mediante aquela passagem. Certamente, através daquela passagem, você pode descobrir uma nova passagem e você aprofundar ainda mais o seu conhecimento, fazendo com que você tenha uma visão um pouco mais ampliada sobre o tema específico que você está buscando. Perdoar. Aprenda a perdoar aqueles que você acredita que te prejudicaram, seguindo o exemplo de Cristo, e liberte-se do peso da mágoa. Buscar ajuda profissional. Se a sabotagem persistir, considere buscar aconselhamento ou terapia, onde você pode receber apoio e orientação para lidar com as questões emocionais, comportamentais envolvidas. E como colocar isso em prática, fazendo com que você seja não só temente a Deus, mas que você tenha ferramentas práticas e objetivas para você aplicar durante o seu dia a dia. Você não vai precisar parar para poder você, não, eu tenho que parar isso aqui porque eu tenho que fazer isso, porque isso vai me. Não. Durante o seu dia a dia, você vai percebendo. E assim, a forma como eu coloco aqui não é para você seguir primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Não. O que que encaixa, o que que faz sentido para você nesse momento, com essa situação, e aí você vai adaptando conforme as suas necessidades. Colocar em prática. Identifique os padrões. Observe os seus comportamentos e pensamentos que indicam a autossabotagem, como procrastinação, medo de falhar e baixa autoestima. Exatamente o que eu falei, né? Estava assistindo um vídeo que eu escolhi, o vídeo acabou, a plataforma me direcionou para um outro vídeo. Como eu estava distante do celular, eu acabei escutando enquanto eu estava fazendo uma outra coisa. Ou seja, aquele vídeo estava me induzindo a eu me sabotar, eu procrastinar, eu sentar aqui para poder gravar o vídeo para vocês. Você vê como é sutil? Então não precisa necessariamente você parar. Então você aproveita essa oportunidade para poder voltar para o eixo. É meio que tipo assim, a vela tá aqui, ó, você tá num barco, aí você tá nesse caminho aqui, aí bate um vento forte, tira da rota e você, quando você tá atento, você volta para a rota novamente, beleza? Vamos lá. Ore. Dedique tempo para orar, buscar a direção de Deus e a força para mudar esses padrões. Volto a falar sobre a oração. A oração, se você tiver um tempo, se você quer determinar um horário, um momento, ótimo. Mas não espere por esse tempo, por esse horário, por esse lugar, por esse momento. Qualquer lugar que você tiver, ore. Sentiu no seu coração, quer um direcionamento, quer agradecer, quer pedir,
Reserve aí 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, sei lá, o quanto for o você puder, mas não deixe de orar, beleza? Estude a palavra, leia a Bíblia e medite sobre os versículos que falam sobre fé, esperança e vitória sobre as dificuldades. Perdoe. Se você tem ressentimento, ore pedindo a Deus que te ajude a perdoar e libertar o perdão dos outros. Busque ajuda sempre de um profissional ou de pessoas que você tem como referência. Celebre as vitórias e agradecendo a Deus por cada pequena vitória e reconheça o seu progresso. E seja constante. Já revelei em outro vídeo aqui também. Eu tenho realmente dificuldade em manter uma rotina. E quando eu estava lá gravando lá, sei lá, estava no terceiro, no quarto vídeo, eu pedi muito a Deus que me mantenha nessa rota, né? De não pegar e parar por causa, sei lá, de qualquer motivo que eu possa vir arrumar. Mas Deus tem sido fiel e permanecendo para hoje estou aqui no 15º dia gravando um vídeo para vocês. E é isso. Espero que de alguma forma a palavra de hoje tenha feito sentido para você e te ajude nos seus próximos passos. Valeu? Te aguardo no próximo vídeo. E não esqueça, você não foi chamado para sobreviver. Você foi chamado para viver o extraordinário.